Bom dia, boa tarde, pessoal. Este é o nosso primeiro podcast, primeiro episódio do DICE Podcast, por isso, obrigado a todos por nos estarem a ouvir pela primeira vez. Só para vos dar um bocadinho de contexto, pronto, isto é uma iniciativa nova que vamos começar a fazer com alguma regularidade e vamos tentar falar aqui sobre tudo o que é do mundo dos jogos de tabuleiro, jogos de cartas, o que é este convívio que nós todos tanto gostamos e este hobby que todos somos apaixonados. Esta equipa de podcast estou eu, para quem já me conhece, Marco Silva, mas comigo também está o Bruno Maciel. Olá. E o Miguel Lourenço. Olá, pessoal. Seremos a vossa equipa nestes podcasts. Vamos estar a tentar discutir com estes pontos todos convosco. O episódio 2 nós trouxemos aqui um tema já relativamente atual. Todos nós estamos a passar por isto, mas pronto, vamos falar então um bocadinho sobre como ganhar ao pandémico na vida real, que todos temos feito todos estes esforços. Na realidade, eu espero mesmo que toda a gente que nos está a ouvir esteja bem de saúde, vocês, as vossas famílias, estejam a conseguir seguir as diretivas da Organização Mundial de Saúde e, para todos os efeitos, conseguir-se proteger a vocês e aos vossos queridos e às vossas pessoas próximas. Mas, acima de tudo, a realidade é que estamos a viver uma altura muito atípica nas nossas vidas. Isto tem impacto na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Tudo o que é, hoje em dia, trabalho remoto, estas entradas todas de ir visitar um supermercado para fazer umas compras é uma visita quase a Chernobyl. Temos que nos equipar de máscaras e óculos e capacete e não tocar em nada, mas a realidade é que isto também teve algum impacto no que é o relacionamento humano, a forma como nós vemos, o contacto humano e tudo, e isso sem dúvida tem impacto num hobby que é tão humano como são os tabletop games, os jogos de tabuleiro, que nós todos gostamos. A verdade é que isto já teve alguns impactos, sem dúvida, nas comunidades. O caso da nossa comunidade, da DICE Cultural, que tínhamos os eventos também com o grupo de board gamers de Oeiras. Em Oeiras tivemos que cancelar, mudando muito a nossa dinâmica semanal, e acaba por também ter impactos na maneira como nós também jogamos. Já não estamos todos fechados em casa, por isso isto tudo tem um impacto muito grande. Eu acho que é um tema muito, muito atual e muito interessante. Acho que vai ser uma conversa muito gira que vamos ter os três. Por isso, se calhar, Bruno, até te convidava, queres dar aqui o pontapé de saída e começar como é que tem sido a tua adaptação a esta nova realidade? Tem sido estranho. Todas as rotinas mudaram, não é? Nós estávamos habituados a ter todas as liberdades e mais algumas, e o facto de estarmos fechados em casa priva-nos de muita coisa. Em relação a este hobby, a primeira coisa que eu sinto falta é dos encontros à sexta-feira nos board gamers de Oeiras. Isso era uma rotina que eu já tinha já há alguns meses, antes da paragem de ter sido pai. Já lá vão para aí 6 anos em que a sexta-feira era reservada para jogar com os meus amigos dos encontros de Oeiras. Neste momento isso não é possível de se fazer. Tem que se arranjar aqui alternativas, porque perdem-se rotinas, agora tem que se criar outras, porque temos que nos adaptar. É assim mesmo. Isto se calhar ainda vai demorar algum tempo e nós não podemos parar, não é? Se nós gostamos tanto disto, acho que, não é? Acho que temos que arranjar alternativas para continuar a jogar. E é o que eu tenho feito, não com a regularidade que gostava, mas consigo guardar sempre um dia, às vezes 2 da semana, para durante a noite, por videoconferência, ver alguns amigos e depois jogar. Agora há tantas plataformas online e diferentes, que acho que já todos nós vamos falar um pouco sobre elas, mas é isso que eu ando a fazer, à sexta-feira sobretudo. Hoje é sexta-feira, provavelmente vai ser dia disso. Entre as 9 e a meia-noite é a altura para jogar, porque era esse espaço que eu tinha reservado para jogar nos board gamers de Oeiras. Estás a conseguir manter o hábito. E tu, Miguel, como é que tens feito? Como é que tem sido a nível pessoal, claro que tem impacto, conforme disse o Bruno. Ao nível de trabalho, por acaso, eu tenho estado em teletrabalho já há um mês ou um mês e qualquer coisa, portanto, e além disso, para mim, é uma realidade que eu já conhecia, porque de vez em quando tinha alguns dias em que podia ficar de casa e por aí fora. Portanto, nesse sentido, é só um período mais estendido da coisa.
Em relação aos jogos, também estou com o Bruno. Obviamente, as sextas-feiras para mim eram quase sagradas, no sentido em que era para ir ter com pessoas para jogar board games e, portanto, nesse sentido a coisa está diferente. Tenho tentado manter as sextas-feiras também à noite para tentar jogar e pronto. Mas lá está. Tem sido uma perspectiva diferente porque tem que ser digital ou não tem que ser digital, mas tem sido maioritariamente digital. Ok. Eu confesso que também do meu lado muda bastante a dinâmica, realmente não ter mais gente com quem jogar. Nós somos dois aqui em casa, então acabamos por jogar também algumas coisas. Está-me a dar uma oportunidade para aprender alguns jogos que tinha ali na prateleira e que de vez em quando não tinha tempo para pegar, e vou lá pegar nisso. Mas a realidade é que também sinto um bocadinho falta de jogar com mais gente, por jogar a dois. Há muitos jogos que funcionam muito bem a dois, mas eu tenho vindo mais pelo contacto físico dos jogos e depois pela parte digital, mas por acaso tenho jogado mais sozinho a versão digital. Acho que temos aqui algumas perspectivas diferentes, acho que vai ser uma conversa interessante. Bruno, diz lá então, se calhar, o que é que tu achas tu tens jogado onde e como é que tem sido essa adaptação ao mundo digital para ti? Sim, eu já, antes do problema aqui do Corona, eu já jogava com alguma regularidade no Board Game Arena, uma plataforma online que nos permite jogar com outras pessoas, que também é online, e tem sido lá que eu tenho feito a maioria dos meus jogos. Apesar disso, também como tenho mais tempo e também quase que somos obrigados a procurar alternativas, porque a variedade de jogos no Board Game Arena não é assim tão grande, vamos também testando outras alternativas. Existem hoje em dia grupos do WhatsApp também, em que nós partilhamos uns com os outros que jogos existem em plataformas, e também isso é uma partilha interessante. E tenho experimentado também o Tabletopia. Ainda não sou ágil com a plataforma, confesso, mas estou com o tempo a adquirir competências nesse sentido, mas é sobretudo no Board Game Arena. Lá é à sexta-feira e ao sábado de vez em quando que eu jogo, e esse espaço que eu reservo à noite, normalmente fazemos um jogo mais longo, e os jogos longos são mais curtos do que na realidade, porque é uma ferramenta que nos permite fazer muitas das coisas de forma automática. Não temos que fazer as contas, não temos que mexer os peões, não temos que lançar os dados, fazem tudo, a plataforma faz tudo por nós, e isso acaba por diminuir muito o tempo de jogo. E tem sido um pouco por aí. O Board Game Arena, eu sou um user premium, portanto permite-me jogar alguns jogos que algumas pessoas não conseguem jogar se tiverem a versão free, a versão grátis, e também permite-me estar um pouco liberto destes problemas que o acréscimo da fluência lá nestas plataformas tem criado problemas ao Board Game Arena e noutras plataformas que muitas vezes ficam ou lentas ou fecham mesmo completamente durante algum tempo até resolverem os problemas com os servidores. Eu não tenho tido muito esses problemas porque salvaguardam, pelo menos aos utilizadores premium, essa experiência. E tenho jogado aqui alguns jogos que já não jogava há algum tempo, dá também para experimentar alguns. O facto de ter aí alguns amigos para experimentar jogos não me cria aquele problema que muitas vezes o Board Game Arena cria, é que junto-me a pessoas que não conheço e não sabendo o jogo, arrisco-me a estragar a experiência de quem tem que levar comigo, não é? E às vezes quando somos 3, 4 que não sabemos jogar um jogo, juntamos um jogo qualquer e andamos ali a experimentar e tentar perceber como é que o jogo funciona. Portanto, tem sido também assim um pouco, eu tenho passado o tempo e também dá para aprender alguns jogos desta forma. Certo. E tu, Miguel, qual tem sido o teu vício de eleição digital, neste caso? O meu vício de eleição digital, eu tenho jogado bastante no Tabletop Simulator. Ok. Não é semelhante ao Tabletopia, mas o Tabletop Simulator é uma aplicação
que se compra. Pelo menos eu comprei no Steam. Eu e depois... Até está em promoção, então eles estavam a fazer uma promoção grande, para aí 50% agora, Sim, recentemente, até uma oportunidade, uma malta que quiser experimentar. Sim, eu normalmente com o Steam eu faço isso. Se eu vejo alguma coisa que quero comprar, isto é um bocadinho off-topic, mas normalmente se encontrar alguma coisa que queira comprar, eu costumo pôr na minha wishlist e depois esperar por uma promoção qualquer, porque mais cedo ou mais tarde há de estar tudo em promoção, ou quase. Vai lá. Quem nunca, não é? Quem nunca? Exatamente, quem nunca. Portanto, tem sido mais agora pelo Tabletop Simulator. É semelhante ao Tabletopia. Também tem bastante oferta de jogos. E pronto. Para mim, a vantagem de conseguir ter o digital é que posso continuar a aprender e a continuar a jogar jogos novos. E quando isto passar, depois se calhar até posso tentar ver se algum que tenha sido muito bom e efetivamente comprar a versão física por aí fora. Uhum. Mesmo o Tabletop Simulator, alguns dos jogos, um deles que eu joguei, têm guias escritas, nada disto é automático, não é, não é como no Board Game Arena, mas alguns dos jogos que estão lá disponíveis têm uns guias para as primeiras rondas, por exemplo, e isso pode ser útil também para as pessoas perceberem, ok, eu tenho este jogo, eu não percebo nada disto, não sei as regras. Isso é uma coisa boa que, pelo menos nos jogos que eu tenho visto, tem lá sempre o manual. Portanto, podemos sempre lançar o jogo, ver o manual, e alguns deles têm esse guia dos primeiros turnos em que podemos ver, ok, então nesta primeira ronda eu vou mexer este meeple para ali, aquele para ali, e vou fazer esta ação porque é isto que eu tenho aqui escrito. E com isso eu consigo perceber também a dinâmica do jogo e as ações que eu posso fazer. Eu confesso que, por acaso, é uma das coisas que eu sou apaixonado por aprender jogos. Eu de vez em quando aprendo jogos e depois acabo por não os conseguir jogar durante, sei lá, só vou jogar para aí passado um mês ou dois. Mas pronto, aprendo não é mesmo, porque eu tenho gosto do manual. E eu tenho jogado neste tempo, quando pego nas versões mais digitais, eu sinto um bocado de pena, porque quando eu jogo jogos que são 100% digitais, e estamos a falar, eu não tenho jogado, pronto, nem no Tabletop Simulator, nem Tabletopia, nem Board Game Arena, mas tenho jogado mais alguns jogos que tenho na Switch, e é assim, uma coisa que eu consigo fazer rapidamente, e pego e vou jogar sozinho um Catan, um Istambul, são jogos que estão já montados lá na plataforma. Só que aquilo, por exemplo, levaste o tutorial, por acaso já sei jogar tanto Catan como Istambul, ou qualquer um dos jogos que estão lá, que a Asmodee Digital tem posto lá na Switch, são todos jogos que eu por acaso já sei jogar, mas tenho que levar com o tutorial na mesma. Se eu tivesse que aprender aquilo daquela forma, eu percebo que para muita gente aquilo é espetacular. Mas dá-me tanto gozo de eu descobrir, aquela questão de descobrir. Aquilo parece-me que eu estou num carril, ele leva-me ali, faz esta decisão, faz aquela, agora vê isto, e depois, pronto, e aprendi realmente de uma forma muito sucinta o jogo, mas acho que perco um bocado. Por isso, ter o manual lá digital acho que ajuda, não sei, desafio-os ao vosso comentário, mas eu sinto falta de manual digital quando são jogos pre-built, na minha opinião. Eu posso dizer que eu prefiro ver vídeos ou mesmo tipo de tutoriais que me ajudam a ver como é que as coisas funcionam. Ler um manual muitas vezes aborrece. Não sei se é porque os manuais são mal escritos, na sua maioria, ou porque têm poucas ilustrações, mas eu realmente, manuais eu prefiro depois de ver um vídeo, depois já de ter experimentado 1 ou 2 turnos, porque as coisas parece que me fazem mais sentido depois de ver a ação, de como é que as coisas se mexem, o sentido, o propósito das coisas,
parece que aquele texto todo, que às vezes são páginas e mais páginas e mais páginas de texto, começa a fazer sentido, na minha opinião. E, pelo menos na minha experiência, o manual, e às vezes deveria usar mais vezes. Eu sinto que muitas vezes aprendo coisas com as aplicações digitais que já tenho jogado jogos que só mais tarde é que me apercebo que tenho estado a jogar mal, porque não pego no manual quando deveria pegar. Isso é mais outro quem nunca, não é? Sim. Mas realmente, para começar a jogar um jogo, eu prefiro ver vídeos. Eu até posso partilhar que eu as primeiras mais de 10 vezes que eu joguei Pandemic, joguei num modo muito, muito hardcore, em que eu lembro-me que nós fazíamos outbreaks quando houvesse 3 cubos. Não interessava se era 3 cubos de cor diferente, era 3 cubos. E uma vez ganhamos o jogo e fiquei mesmo muito contente. E lembro-me que estava numa Lisboa-Con, e estavam a explicar o jogo e disse: calma, mas isso não é 3 cubos? Não, é da mesma cor. Isso explica muita coisa porque este jogo era tão difícil. Mas, Marcos, tu podes publicar essa variante no BGG. Pá. Sim. Olha, digo-te, o jogo fica... Eu nunca percebia, eu lembro-me perfeitamente de nós falarmos e dizer: malta, eu não consigo entender como é que nós podemos pôr mais cartas de epidemia, isto ficar mais difícil. Estamos a jogar isto em easy, isto é tipo jogar o tutorial e não sair, e não conseguir fazer o tutorial. Mas pronto, eu fui aprender essa, nunca mais esqueço, na Lisboa-Con. Mas já tinha ganho uma vez, por isso, afinal, não é impossível. Mas percebo-te, o Splendor, que é um jogo que eu achava que dominava as regras de A a Z, só há 3 ou 4 meses, porque jogo com alguma frequência a aplicação digital, e porque já me tinham dito, mas eu não acreditei, e só depois é que fez-me luz. Aquela pessoa disse-me que isto era assim, que é poder reservar uma carta diretamente do baralho, que eu não fazia ideia que se podia fazer. E foi através da aplicação digital que eu percebi que isso era possível. E isto já 3 ou 4 anos depois de jogar com regularidade o jogo é que eu cheguei à conclusão que isso era possível. E, portanto, pegar no manual, se calhar, às vezes até faria sentido no meu caso. Mas e tu, Miguel, como é que tem sido? Para ti as regras é uma coisa que tu gostas de ler ou achas mais fácil, ou preferes a versão digital ou vídeo na aprendizagem? Eu acho que ninguém gosta de ler regras, aqui é bem dizer, não é? Porque... Gostar é uma palavra forte. Exato. Eu acho que ninguém gosta de ler um manual com 30 páginas só para aprender um jogo. Quer dizer, se calhar há pessoas que gostam e o pessoal se gostam, ainda bem. Mas eu, ao início, ou pelo menos antes... eu ia direto para o manual, sim, ia ler, ia perceber, etc, por aí fora. Hoje em dia estou muito mais virado para ver um vídeo, não um how to play, mas mesmo um playthrough. Um playthrough com 2, 3, 4, o que seja, mas e facilmente fico agarrado, entre aspas, ao vídeo que dura 2 horas ou o que seja, e em que eu consigo ver os turnos, consigo perceber como é que a coisa funciona, porque para mim está a ser mais fácil assim, pelo menos agora está a ser mais fácil assim. Em relação às aplicações digitais, simplifica muito, obviamente, porque não tens que aprender regras, mas eu aí, Marco, eu estou contigo, porque tu ficas... A experiência é diferente, porque está bem, estou a jogar, sim, mas sinto que não aprendi. Sinto que joguei... A mim parece que tiraram-me o gozo da aprendizagem. Foi do género, vai para aqui e faz aquilo. Alguém estava-me a dizer o que fazer e ninguém não estava efetivamente a aprender. Mas pronto, mas eu... É quase como, mal comparado, mas é quase como se seja um jogo cooperativo com um grande alpha player, que é o próprio jogo. Em que tens o jogo a dizer-te, vai para aqui, faz isto.
agora ou vais para aqui ou vais para ali. Certo, mas... Mas olha que nesse tópico de estás a jogar contra o jogo, e não pegando aqui nos jogos colaborativos, que também têm a sua dificuldade, estávamos a falar do Pandemic, mas para mim, eu de formação tenho este background de inteligência artificial, e a mim dá-me gozo, e uma das coisas que me puxou para jogar, uma vez dei por mim a jogar Catan, e eram para aí 3 da manhã, numa sexta-feira eu ainda estava a jogar Catan contra a inteligência artificial. E fascina-me imenso essa parte, porque, ok, não são pessoas, e atenção, a maior parte do que me dá gozo em jogar jogos de tabuleiro é porque estou ali com outras pessoas e estamos num convívio e tudo, mas há uma parte de pensar em materializar aquela estratégia toda do KT contra uma inteligência artificial mais avançada e estarmos a jogar com aquilo e tentar entender as decisões que pronto, neste caso que a máquina está a fazer, pronto, não consigo dizer que não me fascina, mas eu sou suspeito pela minha formação, mas fascina-me imenso, e tem-me dado um gozo enorme estar a jogar Catan em Istambul contra uma máquina e ganhar. Dá-me gozo, pronto. Não é a mesma coisa que jogar contra uma pessoa. É um adversário. É um adversário, exato. E olha que ele joga muito bem. Eu aprendi a jogar em Istambul, que é um jogo até, pronto, que tem a sua estratégia, mas que até se consegue ver bem as estratégias a montar-se e tudo. Tentar travar algumas inteligências artificiais mais avançadas no Istambul na Switch não é fácil. Leva-se assim uma tareiazinha mais ou menos. Vocês já experimentaram jogar em alguma destes jogos contra uma inteligência artificial? E qual é a vossa opinião sobre esse ponto? O que eu tenho jogado é, por exemplo, o Splendor, o Ticket to Ride. São aquelas aplicações que eu tenho no telemóvel e de vez em quando lá vou eu jogar contra o computador, entre aspas. Não posso dizer que a inteligência artificial de ambos os jogos seja muito evoluída. Okay. Não sei se é por já ter alguma experiência no jogo, sobretudo o Splendor tem alguma facilidade a ganhar a inteligência artificial. No Ticket to Ride de vez em quando lá me engana, mas não sei se é algo difícil, que deve ser para quem cria a inteligência artificial, de pôr vários modos de dificuldade. Acho que isso também seria interessante. E por exemplo, agora pegando também nesse tópico, foi uma das sugestões que eu já há 3 ou 4 anos vou de vez em quando reforçando no BGA, no Board Game Arena, era haver a possibilidade de poder jogar contra o computador, contra um adversário artificial. E a resposta deles foi que o intuito daquela plataforma é juntar as pessoas online. Eu percebo, mas também seria útil no ponto de vista de aprender um jogo. Eu, como não gosto de chatear quem já sabe o jogo e de repente entro numa mesa em que toda a gente sabe jogar e eu não sei as regras e gostava de aprender, é muito chato para quem tem que estar à espera das minhas ações, que muitas vezes são aleatórias, porque não faço ideia do que é que estou a fazer. E uma das sugestões que eu coloquei é façam de forma que alguns jogos possam ser jogados dessa forma. Mas eu também percebo o lado deles. Não é esse o intuito do Board Game Arena. Claro. Portanto, o que existe, por exemplo, no Board Game Arena é jogos que têm versão solo, em que jogas tu somente para te atingir o máximo de pontos possível. Não estás a jogar contra ninguém. É algo diferente. É mais para explorar, no fundo, a plataforma, não é? Exato, sim. E explorar-se o jogo. Estratégias, exato, o jogo. Agora, não teres um adversário com quem jogar é difícil. Claro. E a mim não me puxa muito. Eu não gosto de jogar solo. Sei que agora existe. Perdemos um bocadinho ali o Bruno. Mas, Miguel, e tu, como é que tens sentido esta parte de jogares contra outra máquina? Já experimentaste? O que é a tua opinião sobre isso? Eu não tenho muita experiência nisso, porque, para te ser sincero, não tenho adquirido muitos jogos em versão digital. Mas, por exemplo, comprei recentemente, há coisa de uma semana ou 2 semanas, o que foi, saiu o Charterstone em versão digital. Comprei, ainda não experimentei,
Ainda não experimentei, tenho curiosidade a ver se quando conseguir, se o lanço e se começo a jogar. Confesso que está na minha prateleira da vergonha a versão física, ainda não peguei e saiu agora a digital e estou muito tentado também a comprar numa ótica de poder fazer aquilo solo e depois ter ali uma versão que consigo jogar com mais 3 pessoas. Mas pronto, está na minha prateleira da vergonha, sem dúvida, o Charterstone. Mas ia-vos colocar também a questão, ou melhor, também lançar aqui a discussão, porque estava-me também a lembrar, e vocês próprios estavam a levantar esse ponto, dos jogos solo. Não sei como é que vocês têm o Bruno já partilhou um bocadinho que não é um modo que gosto muito, e eu de passar, se calhar, passava para ti a palavra. Miguel, como é que tens experimentado algum solo? O que é que tens sentido de jogar um jogo de tabuleiro solo? Esse aqui é um tema muito controverso. Há uma malta que nos está a ouvir, jogos de tabuleiro para juntar pessoas, depois temos jogos solo, mas pronto, qual é a tua opinião e qual é a tua opinião pessoal sobre isso, Miguel? É assim, do meu lado é um bocadinho menos controverso, porque cá em casa sou só eu, e portanto, começando por aí, é mais fácil pegar num jogo se eu souber que tem um modo solo, do que se for um jogador, do que se for um jogo que tenha um mínimo de 2 pessoas, obviamente. Ainda assim, se há algum jogo que eu tenha e que eu queira jogar e que não suporta um modo solo oficialmente, o que eu tenho feito é tentar ir ao BGG e ir à procura de alguma versão solo que haja, porque muitas vezes existem não versões oficiais, mas existem pessoas que pensam em modos solo ou em variantes, o que seja, de jogos que supostamente seriam só com o mínimo de 2 jogadores, mas que depois vamos a ver e vamos a experimentar, e é um bom desafio. Alguns criadores até chegaram a publicar algumas versões de comunidade dos próprios jogos, pronto, em que, para todos os efeitos, uma das pessoas, designers da versão solo, não são eles próprios, são outra pessoa, por isso Sim. É interessante. Sim. Para além disso, depois há sempre as versões solo, entre aspas, certificadas, não é? E pronto, e por aí tenho feito ou tenho tentado jogar qualquer coisa em modo solo também. Não tem sido fácil porque também não tenho tido muito tempo para jogar, felizmente ou infelizmente. Ou um bocadinho dos dois, mas não é uma. Mas voltando ao tema dos modos solo, a mim não é uma coisa que eu acho que isto não se devia fazer, por exemplo, não é? Não, acho que é uma solução perfeitamente possível. Às vezes até pode ser um bom ponto de entrada para: eu não conheço este jogo, eu comprei o jogo, eu achei que era giro, o que seja, mas antes de eu levar para um encontro de board games, antes de eu explicar aos outros, por que não, se o jogo tiver um modo solo, experimentar eu o modo solo, eu percebo quais é que são as mecânicas, eu percebo o que é que tenho que fazer, consigo explicá-lo, e depois a partir daí ver as diferenças para a versão multijogador e depois aí levar para um encontro, explicar às pessoas por aí fora. Portanto, por aí eu acho que até pode ser um ponto interessante. Pode ser um ponto a favor até. Bruno, e tu? O que é que tu achas destes modos solo? Qual é a tua opinião sobre jogar board games em modo solo?
A minha opinião é praticamente nula, porque eu não costumo, não me lembro da última vez que joguei versões a solo. Percebo isto que o Miguel está a dizer. Realmente é uma vantagem se tu queres explicar um jogo a alguém e tu consegues te preparar dessa forma, mesmo que o jogo tenha algumas diferenças em termos de regras para o modo multijogador. Mas não tenho uma opinião muito formada, porque normalmente fujo do modo solo. Sim. Eu acho que há muita gente que é o bocado que estávamos a dizer, não é? Que pronto, não vê a vantagem dos jogos de tabuleiro, ou prefere os jogos de tabuleiro numa ótica de comunidade e jogar com outras pessoas do que estar a jogar sozinho, e eu percebo perfeitamente esse ponto de vista. Eu acho que o único tema destas questões digitais, que acho que tocamos muito por alto, e até ia convidar-vos a comentarem também, eu tenho uma opinião muito vincada até sobre ele, que é a questão de esperar pelos outros jogarem. O Bruno estava a falar exatamente sobre isso. Eu já experimentei alguns jogos digitais em modo assíncrono, não é? Que é, ok, eu faço uma jogada e depois vou dar uma volta, faço outra coisa, e a outra pessoa vai jogar, e aquele jogo, em vez de durar, se calhar, 40 minutos, é capaz de durar 10 dias. Mas eu sou-vos sincero, tentei várias vezes e ainda não consegui acabar um desses jogos, porque no caso em particular, na plataforma onde eu jogo, eu nem sequer recebo efetivamente uma notificação. Tenho jogado na Switch, não recebo uma notificação, tenho que abrir o jogo para ver que a outra pessoa fez uma jogada, e provavelmente, coitados dos senhores que têm jogado comigo, que não são pessoas que eu conheço diretamente, e que ficaram alguns dias à minha espera, porque nem sempre abri a aplicação para ver se aquilo tinha lá uma jogada. Pois sim, devo ter as orelhas que se eles me estão a ouvir e me conhecerem na Switch, pronto, fica já as minhas desculpas por algumas longas esperas que vocês ficaram pelas minhas jogadas. Mas a realidade é que eu acho que não funciona. Eu acho que a única maneira que eu vejo isto a funcionar é, se calhar, alguém que eu conheça e que me mande a seguir uma mensagem a dizer: olha, já joguei, quando quiseres dá lá um saltinho, e eu depois lhe devolver a mensagem passado uma hora, quando voltasse a pegar na consola e dissesse: olha, já joguei, vai dar lá um saltinho, ou no dia seguinte, ou qualquer coisa assim, ou então alguém me lembrar. A verdade eu até desafio quem nos está a ouvir, se por acaso alguém tiver assim opiniões, façam-nos chegar. Nós temos até um e-mail do podcast, que é o podcast@dicecultural.org, sobre alguns pontos que nós temos falado nisto. Temos convido a fazer-nos chegar e até me desafiarem, se quiserem fazer uma jogada assíncrona e me provarem que aquilo funciona. Estou disponível e aberto a esse desafio, mas ainda não funcionou. Não sei como é que vocês já experimentaram isso e qual é a vossa opinião sobre jogadas assíncronas. Eu estou totalmente de acordo contigo, Marco. Um dos meus defeitos ou características, o que quiserem chamar, é a falta de paciência à mesa. Já tive experiência de jogos em que joguei com pessoas que só por si demoram imenso tempo a tomar uma decisão, e eu acabo por deixar de gostar do jogo, da experiência que estou a ter, e mais tarde jogo o mesmo jogo com pessoas que jogam bem mais rápido, tomam decisões mais rápidas, e acabo por gostar do jogo. Portanto, isto é estamos a falar de uma situação micro, e agora eu imagino teres que esperar dias, horas para tomar-se uma decisão, esperares que alguém faça a sua jogada para tu poder jogar. Não dá. Para comigo não daria, e eu sei que isso é um conceito do passado, que muitos jogos antes até se jogavam por e-mail. Por carta? Por carta, depois. Não sei se isso ainda é se ainda é recorrente, se ainda há jogos que se jogam dessa forma, mas sei que agora estas plataformas, mesmo o Board Game Arena, tem um modo de jogar por turnos e um modo em tempo real. Não me ponham a jogar em modo de turnos, porque eu vou perder o interesse pelo jogo e as próprias pessoas vão ficar à minha espera, porque eu não vou lá depois, já desisti. Portanto, sim, compartilho da tua opinião. Pronto. E tu, Miguel, já uma vez comentaste, o que é que tu achas desse assíncrono? Eu, há muito tempo atrás, eu tinha uma conta, é verdade, eu há muito tempo atrás, e estamos a falar há mais de 15 anos atrás, ok? Eu tinha uma conta num site que eu não faço ideia se ainda está online ou não, que se chamava It's Your Turn. Ok, não conheço. Qual o nome? Exato, e que era precisamente isto, ou seja, eram jogos mais simples, de xadrez, damas, batalha naval, por aí, ok?
em que não eram jogos de tabuleiro modernos, ok? Mas eram jogos simples, como eu disse, de xadrez, batalha naval, o Go, por aí fora. E o conceito era esse. Ou seja, tinhas uma conta, começavas um jogo ou o que fosse e tu fazias a tua jogada e depois ficava lá registado, mas, e reparem que estamos a falar há 15 anos atrás, eles já tinham uma coisa altamente inovadora que era, quando era a tua vez, eles mandavam-te um mail. Ok. Eles mandavam-te serviço um de mail. notificações. Eles mandavam-te um mail. E quando tu recebias um mail, aquilo dizia: It is now your turn to play. E tu ias ao site e tu vias. Então, quais dos jogos é que... Ou qual ou quais dos jogos, porque eu acho que o segredo também pode ser esse, que é, porquê eu limitar-me só a um jogo? Porque não ter 4 ou 5 jogos em simultâneo em que eu assim, eu sei, eu percebo, é difícil, ou é mais difícil, e se calhar em Batalha Naval não, mas de agora lembrei-me de um exemplo do Board Game Arena, que é uma coisa simples, mas um Stone Age, se calhar eu não tenho 5 jogos de Stone Age ao mesmo tempo, é verdade. Mas eu chegava lá, fazia a minha jogada e pronto. E depois era a vez de quem fosse. Certo? Só se não que eu era todas as vezes a mesma cor, porque senão eu jogar cata, que eu não sou azul, no outro sou verde, quando chegasse, estou a ganhar isto é espetacular, espera lá, mas afinal não, isto não é jogada, isto é o jogo 1, 2, 3, não é o 3, 4, 5. Certo, mas por isso é que eu disse que funcionava bastante bem em jogos mais simples. Já fui ao Board Game Arena experimentar um desses jogos por turnos também, como o Bruno disse, e nesse aspecto, não, também não. Por favor, não. Por favor, não. Mas se calhar tem a ver... Provavelmente nesta altura, alguém que nos esteja a ouvir e que tenha jogado contigo uma batalha naval há 15 anos atrás, está a fundar neste preciso momento o teu porta-aviões. É provável. É provável. Mas se for esse o caso, eu a seguir eu vou receber um e-mail a dizer que é a minha vez de terminar um jogo que eu comecei há 15 anos atrás. Se calhar era o que faltava, era este podcast, para essa pessoa se lembrar. E pois eu tenho aquele todo a ver uma jogada ao Miguel. Exatamente. Muito bom. Fico à espera. Bem, então, se calhar avançávamos para a nossa rúbrica que vamos tentar começar a fazer também nos nossos podcasts, a nossa rúbrica do que é que nós temos estado a jogar, não é? Bruno, queres... só para explicar um bocado a rúbrica, como é a primeira vez, nós acho que para partilharmos convosco um pouco, preparamos aqui, como temos estado até principalmente agora em casa, tentamos ver que jogos é que nós temos andado a jogar e partilhar um pouco convosco esses jogos, um bocado o que é que nossas opiniões sobre eles, para vocês também ficarem a conhecer, se calhar alguns jogos possam não conhecer, ou pelo menos para nos ficarem a conhecer um bocadinho melhor e conhecerem que jogos é que nós gostamos e que jogos é que nós jogamos. Bruno, queres dar o pontapé de saída também neste? Sim. O que é que tens andado a jogar? Nesta semana joguei 4 ou 5 jogos diferentes, mas vou destacar aqui 3 e todos eles foram jogados no Board Game Arena. Não sei se já jogaram estes jogos. Eu, destes 3, tenho a cópia física de 2 deles, mas joguei os 3 fisicamente. Um deles é o Clans of Caledonia. Digitalmente, não é? Jogaste digitalmente? Sim, digitalmente. O Clans of Caledonia, eu joguei no BGA. Joguei com 3 e 4 jogadores e curiosamente este é um dos jogos que no BGA existe a versão solo, portanto acho que tem que ser utilizadores premium para experimentar, mas é uma boa forma de experimentarem o jogo também. E este jogo está muito bem implementado nesta plataforma. Por acaso, um jogo que normalmente demora 1h30 no tabuleiro físico, nós acabamos em menos de 1 hora, e estamos a falar de um jogo a 4, portanto reduz muito o tempo. E o que é que se trata deste jogo? É um jogo de gestão económica que retrata um pouco o desenvolvimento industrial vivido na Escócia no século XIX. Nós, jogadores, vamos representar um clã escocês que vai tentar expandir o seu negócio, e estamos a falar de negócios maioritariamente rurais. Estamos a falar de produção de lã, de leite, queijo, pão, whisky.
E estamos a tentar expandir territorialmente a nossa presença, através ao estabelecermos estes negócios, e estamos, obviamente, sendo um euro, isto depois traduz-se em pontos de vitória. Tematicamente o jogo até está bem conseguido, até porque os componentes ajudam. Visualmente é atraente. É um jogo que foi criado por um criador, um designer que eu nem conhecia, Al Juju. Tem sim um nome meio árabe, apesar de ele ter dupla nacionalidade. Ele já está na Alemanha há algum tempo. E o que é que eu posso falar deste jogo? É um jogo que tem bastantes coisas que eu aprecio em jogos euro. Tem uma tensão territorial que é bastante interessante. Lá está, se nós queremos nos expandir na área, vamos encontrar provavelmente alguém que vai querer ocupar o nosso espaço. E estamos aqui numa luta constante por não deixarem fechar o nosso caminho, porque nós podemos ficar bloqueados. E à medida que o jogo for avançando e menos espaços aparecem no jogo, começa a ficar um bocadinho crowded, muita gente para pouco espaço, e o jogo tem uma interação indireta nesse sentido muito interessante. A tensão financeira é algo também que eu acho interessante neste jogo. É um jogo em que nós sentimos sempre que temos pouco dinheiro, e à medida que o jogo vai avançando, parece que não temos dinheiro para tudo aquilo que queremos fazer. Eu sei que estou a dizer que isto é um ponto positivo, mas quando estou a jogar fico muito frustrado, porque sinto sempre essa tensão, a corda na garganta, prestes a apertar, porque quero fazer isto, aquilo e mais eu não sei o quê, e acabo só por fazer uma das coisas. E uma das coisas que eu gosto muito neste jogo é que tem clãs variados, com habilidades diferentes, portanto, há aqui um pouco também de diversidade, e os jogos são completamente diferentes uns dos outros consoante os clãs que escolhemos. E tem pelo menos eu gosto muito desta vertente do jogo, que é a flutuação do mercado. Ou seja, se nós adquirimos muito lã, a lã fica mais cara para o próximo jogador, porque é o produto mais raro, e o mesmo no sentido inverso. E é uma constante flutuação do mercado, e isto também é uma parte tática do jogo, também que é uma interação indireta, em que aquilo que eu faço vai ter impacto sobre os meus adversários. Eu, por acaso, o primeiro jogo que tive contacto com esse tipo de mecânica foi o Power Grid do Friedman Prince. Sim. E adorei. E acho que cria uma dinâmica muito interessante quando estás a competir, porque já estás a competir não só pelos recursos, que podem ser mais ou menos escassos, mas tens depois uma vertente adicional que é, eu posso, desde que eu tenha dinheiro, eu posso competir um bocadinho de uma maneira diferente. Cria-te uma dinâmica que não é só o recurso vale 1, mas o preço do recurso muda, por isso eu depois entro noutro eixo de competição no jogo, e acho isto incrível. Acho mesmo, eu gosto imenso desse jogo, e acho que são dos jogos que poderiam ser adaptados a aulas, porque ensina muitos conceitos. Acho que ensina muitos conceitos, e esse sem dúvida é um dos clássicos, mas provavelmente é um dos jogos que inspirou também um pouco este. Sim, só para terminar em relação a este jogo, aqui os pontos negativos, porque também os tem. Os clãs, ou força deles, as habilidades são muito desequilibradas. Há alguns que são muito melhores do que outros. Eu sei que isto às vezes pode parecer a conversa do perdedor que ficou com o clã e não o soube utilizar bem, mas acho que aqui há mesmo realmente uns que são melhores do que outros, e há uma super dependência dos contratos. Portanto, há aqui uma estratégia que tem que existir para além de outras, porque se tu não tiveres esta, se tu abdicas dos contratos neste jogo, provavelmente não estarás fora da corrida para ganhar o jogo. É aqui que vais fazer a maioria dos pontos, e acho que poderiam suavizar um pouco mais esta dependência dos contratos e podermos fazer pontos de outras formas, ou pelo menos fazer uma quantidade de pontos que pudesse colmatar a inexistência desta estratégia. Mas é um jogo que eu recomendo e que já não jogava talvez há 2 anos, e voltei a experimentar aqui no BGA, e funciona muito bem, e provavelmente vou voltar a jogar nas próximas semanas, porque enquanto as regras estão aqui frescas na cabeça, há que aproveitar.
Eu confesso que já tenho curiosidade de experimentar o jogo há algum tempo. Não o tenho ainda, está naquela. Fiz como ao Miguel, tenho na lista, e um dia destes, quando chegar ao ponto, vou conseguir comprar isso. Não é bem uma aplicação, mas também está na minha wishlist. Mas ainda não o experimentei. Um dia destes temos que combinar uma jogatana, que eu também tenho muita curiosidade. E assim ensinas-me o jogo. Sim, sim. Acho que vais gostar do jogo. É muito giro. Não sei se queres que eu fale dos outros dois, ou se queres... Podemos rodar, acho que vamos fazer assim. Vamos rodar. Então, e tu, Miguel, o que é que tens jogado? Então, o meu primeiro jogo, eu também trouxe 3 jogos. 2 que joguei no Tabletop Simulator e um que foi em versão física. Posso começar pelo primeiro do Tabletop Simulator, que foi o Root. O Root. E então, este jogo era um daqueles em que tem em que já vem com o setup feito, que é ótimo, e já vinha com um guia para as 2 primeiras rondas. Ou seja, eu joguei a 4 e tinha um guia para as 2 primeiras rondas em que diz claramente na ronda 1 o jogador X faz isto e o Y faz aquilo e por aí fora. E isso foi ótimo para toda a gente se aperceber. Ok, então é para isto que isto serve. Ok, então é isso. Okay. Para quem não conhece, o Root é um jogo assimétrico, ou seja, cada jogador tem uma facção que é completamente diferente das outras, com mecânicas diferentes. A facção que me calhou em sorte foram os pássaros, e os pássaros têm uma mecânica de programação de ações. Eu tenho 4 slots, tenho 4 ações que eu sou obrigado a fazer aquelas ações por aquela ordem. Se eu não conseguir fazer aquelas ações por aquela ordem, existe uma revolução no meio do mundo dos pássaros e isso faz com que tu percas pontos, vais perder cartas dessa tua programação que fizeste, e no caso dos pássaros eles têm um líder e esse líder é deposto e é escolhido um novo. Cada líder tem uma habilidade especial, por aí fora. As outras fações que entraram eram os gatos, que têm outra mecânica que eu já não me recordo qual é. Havia uma outra fação que eu também já não me recordo qual é, peço desculpa, mas que eram uma espécie dos habitantes da floresta, ou que seja, porque o cenário é uma floresta, é um jogo de controle de área, e a quarta fação é um vagabundo que anda ali, que é um texugo, acho eu, e que anda lá pela floresta e que tem outro tipo de ações por aí fora. É um jogo que eu acho que é muito bom, mas como todos os jogos assimétricos, pelo menos na minha opinião, eu acho que o jogo é bom quando entram todas as fações, porque assim é que se conseguem ver todas as possibilidades de jogo diferente que todas as fações têm. Se é que me fiz explicar, porque se for a 2 ou a 3, depois há sempre uma fação que fica de fora, depois não sabemos muito bem, ok, então e o que é que aquela fação fazia? Não sei. Pode ser bom para depois fazer outro jogo em que entra essa fação por aí fora. Mas é um jogo mais complexo porque na prática obriga a saber, para 4 jogadores obriga a saber 4 jogos diferentes quase. Eu até acho que foi um jogo que ganhou o prémio do jogo do ano do Spiel Portugal, não foi? Da Lyricon. Foi este ano, ainda acho que foi anunciado, ou estou em confusão. Já não sei. Certeza, mas ganhou alguns prémios. Isso sim, mas não tenho a certeza também, agora estou na dúvida, posso estar a confundir se ganhou mesmo na Lyricon, que não ocorreu, mas acho que lançaram o prémio. Pronto, agora estou na dúvida.
É um jogo que também tenho curiosidade de experimentar, confesso que ainda não experimentei. Não sei se já o jogaste, Bruno. Mas... Eu tenho tanta curiosidade de experimentar que eu comprei-o e ele demorou um mês a chegar. E quando chegou, passado 2 dias, foi decretado o estado de emergência. Portanto, eu acho que já tinha comentado até com o Miguel que houve aqui peripécias entre os correios e a pessoa que enviou, porque normalmente demoram 2 a 3 dias a chegar as coisas e já tinha passado quase um mês e eu não fazia ideia de onde é que o jogo estava. Já tinha desistido e já não tinha esperança nenhuma que o jogo me viesse parar às mãos. Quando não veio em tempo útil, portanto está ali na prateleira da vergonha, mas não porque eu queira, porque se não fosse esta situação já o teria jogado bastantes vezes, porque dos vídeos que eu vi acho que vou gostar do jogo e o feedback que eu tenho recebido de todas as pessoas que o jogam tem sido bastante positivo. Estou contigo, Bruno. É outro então que temos que jogar, que também jogamos os três, dizemos ao Miguel que já sabe as regras e vamos todos nos juntar. Não. Eu sei as regras dos pássaros. A sério, eu gostava de experimentar com outra das fações. Fazemos o seguinte, eu vejo um vídeo, o Marco lê as regras e tu ficas com os pássaros. Pronto. É ágil. Não, porque eu quero experimentar outra. Então, eu confesso que também tenho aqui 3 jogos, uns jogos que estive a experimentar, por acaso experimentei mais alguns e andei a ler as regras de outros, por isso ainda tenho, mas ainda não os experimentei. Mas trago-vos, se calhar vocês falaram assim de alguns jogos também mais heavy, pronto, falo-vos se calhar do Galerista, do Vital Lacerda. Já tinham na prateleira aqui há algum tempo para experimentar. Tanto eu como a minha namorada estávamos com vontade de experimentar isto. O jogo é lindo, é um worker placement com muita estratégia e economia à mistura, tem umas vertentes de economia muito interessante, principalmente uma mecânica de, pronto, o que interessa no final é o dinheiro, por isso os pontos são o dinheiro, mas tu gastas dinheiro para fazer um bocadinho de tudo, por isso estás a gastar os teus pontos de vitória para gerar mais pontos de vitória, que é sempre uma mecânica que me fascina nos jogos, que tipicamente estás a gastar recursos para transformar em pontos de vitória, ali não, ali os teus pontos de vitória são os recursos que tu precisas para avançar. Faz ali algumas decisões de investimento, por isso é um jogo muito à base de fazer decisões de apostar e investir num dado artista, comprar a arte dele, depois tentar valorizar a arte dele com base em fama para depois ganhares mais dinheiro no final. É um jogo extremamente difícil de tu entenderes quem é que vai ganhar. Eu olhava para aquilo e dizia assim, bem, deixa-me começar a tentar olhar para isto. Eu acho que preciso jogar mais vezes. O jogo não é complexo. O jogo é complexo, não querendo aqui pensar que... Mas é dos menos complexos do Vital. É claramente dos menos complexos do Vital. Parece muito... O jogo é lindo porque tem imensas coisas em cima da mesa. Não sei se as pessoas sabem, mas até a arte é custom made, é feita à medida do jogo. Foram artistas que fizeram, são peças de arte mesmo que estão ali, não foram mesmo encomendadas pelo Vital, por isso é fantástico. Acho que valoriza imenso o jogo nesse aspecto. O tabuleiro e tudo é lindo em cima da mesa. Como todos os jogos, acho que do Vital acabam por fazer esse impacto, mas acima de tudo eu acho que a mecânica com a parte da economia, de estar a jogar com influência e estar a fazer investimento, apesar daquilo na sua essência ser um worker placement, eu tenho ali 4 grupos de ações principais, que dão 8 ações que eu posso fazer na realidade, mas que estão todas muito ligadas a comprar arte, trazê-la para a minha galeria e depois vendê-la. Temos ali um conjunto, uns turnos algo limitados, porque são limitados por 3 fatores, por isso, e eles vão acontecendo, o jogo andando, não é que são 10 turnos ou 15 turnos, mas conseguimos ver o tempo a acabar, as condições a aparecerem, o saco ficou sem meeples, sem mais visitantes para andar nas galerias, e começamos a ver os tickets que fazem mover os visitantes a desaparecer, começamos rapidamente a entender que o jogo está a acabar. Rapidamente é relativo, porque isto é um jogo que
facilmente jogado, provavelmente a 4 será mais longo do que foi comigo a jogar a 2. Senti, foi um pouco o que o Miguel estava a dizer, como eu joguei a 2, acho que este jogo deve ser lindo a 4, por causa das dinâmicas todas que se vão criar ali, da competição e das influências que se vão fazendo nos mesmos artistas, mas acho que vai ser muito giro. Olha, recomendo, gostei bastante, é claramente um Eurogame muito bom para quem gostasse de entrar em jogos mais pesados de Vital Lacerda. Se calhar este seria um bom de todos os que eu conheço. Ainda não joguei, tenho aqui o On Mars que ainda não joguei, mas acho que este é um bom de entrada para jogos mais pesados. É um jogo longo, mas não é. É um bom jogo para jogar na pandemia que estamos a viver, temos algum tempo, por isso temos a aprender as regras e jogá-lo com calma. Não sei se já experimentaram o jogo. Eu já o tive. Já o vendi, mas não é porque não gostei do jogo. É o jogo do Vital que eu mais aprecio, daqueles que eu experimentei, obviamente. Já experimentei o Lisboa, o Kanban, o Vinhos, e o Galerista foi o jogo que eu achei mais interessante e também achei que era o jogo mais fácil de pôr na mesa. É mais simples em termos de regras, acho que as coisas todas fazem sentido, as ações estão interligadas e acho que tematicamente, como quase todos os jogos dele, as coisas fazem sentido e a apresentação também chama muito a atenção. O que eu te posso dizer da minha experiência, e eu gostei muito do jogo, nunca joguei a 2, joguei a 3 e joguei a 4, preferia jogar a 3 do que a 4. Mas isso se calhar é mais uma característica minha do que um defeito do jogo. Eu já não me recordo bem, mas acho que há uma mecânica em que se tu ocupas o espaço em que alguém está, há uma kick-out action. Exatamente, é isso mesmo. E num jogo a 4 acontece continuamente a ser kick-out. Exatamente. E acontecem muitas coisas durante o meu turno que faz com que os outros façam coisas ao mesmo tempo, e isso a mim pelo menos mexe comigo, porque é um pouco disruptivo. E nesse sentido, com 4 jogadores, senti que foi a mais, mas não senti que os meus adversários tenham tido a mesma experiência, que tenham sentido o jogo da mesma forma que eu. Portanto, se calhar é mais uma situação minha do que do jogo. Eu preferi jogar a 3, mas a 4 também correu bem, só que nunca joguei a 2, mas estou como tu, estou contigo nisso. Acho que é um bom jogo para entrar neste mundo do Vital, que são jogos que têm muitos passos, há que dizer, mas o Galerista foi claramente aquele jogo em que eu senti mais facilidade em entrar dentro do jogo mesmo e sentir a imersão do mesmo, porque é um jogo bastante imersivo, bastante temático, e para quem gosta do tema, e eu até nem sou uma pessoa muito interessada por esse tema, acabei por depois do jogo querer saber mais exatamente sobre esses styles, essas obras. Portanto, também é verdade que tendo o Vital aqui perto e também uma pessoa conhecida do grupo, nós facilmente entramos em contato com ele e também sabemos um pouco mais do background do jogo. Exato. Mas é um jogo que eu recomendo, sim. Eu só sobre o ponto dos 2 jogadores queria dizer que realmente não houve muitos kick-out sections a jogar a 2, por exemplo. Não houve. Nós estávamos a jogar para um lado ou para o outro, havia muito poucas vezes durante o jogo todo que a gente efetivamente fez um kick-out um do outro. Sim, faz sentido. Mais passos, portanto, mais passos livres, não existe tanto confronto, claro. Não há. Miguel, já alguma vez experimentaste o Galerista do Vital? O Galerista não. Galerista não. O único jogo, aliás, não é o único jogo, os únicos jogos do Vital que eu experimentei foi o Escape Plan e o Lisboa, que tenho, já joguei, mas tirando isso, não. O Escape Plan, por acaso, é um daqueles jogos que eu quero experimentar. Também dizem que em termos de complexidade, é dos mais baixos dos jogos do Vital. E o próprio tema acho que é bastante interessante. O feedback também tem sido positivo, é um dos jogos que eu quero experimentar. Gostaste do jogo, Miguel? Gostei. Sim, eu gostei bastante. Sim, e há esse ponto importante que é,
provavelmente é o jogo mais fácil do Vital, o que não quer dizer que seja fácil, ok? Mas é provavelmente um jogo médio mais, não sei, à volta disso, em termos de complexidade. Mas está muito bom. Eu joguei na altura em fase final de protótipo, portanto já com as regras, acho eu, já fechadas ou quase fechadas, portanto. Eu confesso que também gostei bastante. Há bocado falei no On Mars que tinha para experimentar, mas esqueci-me que também tenho ali o Escape Plan ainda para experimentar. Mas agora estou a ler as regras do On Mars, por isso lembrei-me desse e esqueci-me do Escape Plan. São os dois que ainda tenho aqui por experimentar. Bruno, o segundo jogo que tu tinhas na tua lista? Segundo jogo, Palaces of Carrara. Um jogo que eu joguei nos encontros de Oeiras já para aí há 5 ou 6 anos, e devo dizer que na altura achei o jogo giro, nada assim de especial, mas experimentei agora no BGA, só para me relembrar da experiência, mais 3 amigos, tivemos ali a descobrir o jogo, descobrir as regras juntos, e devo dizer que a experiência foi muito diferente. Não sei se o jogo envelheceu bem, não sei se foi porque não estava muito confortável no meu primeiro jogo, mas isto é um jogo muito elegante. É de uma dupla muito conhecida e que faz grandes jogos, que é o Kissling e o Kramer. O jogo já é de 2012, portanto já tem 8 aninhos. E é muito simples, é um euro, mas eu diria que é um euro leve, nem acho que chegue a ser médio, tão simples que são as ações que o jogo oferece. Tens 3 ações possíveis, basicamente aquilo que estás a fazer é construir edifícios em 6 cidades italianas, porque o rei mandou. Pronto, basicamente é isto. E as ações são muito simples, ou compras recursos, e tem aqui uma mecânica gira, que é um rondel onde os recursos entram em determinados sectores, e quando queres comprar, só podes comprar de um setor. À medida que a roda vai girando, os recursos vão ficando mais baratos. Os recursos são 6, de cores diferentes, e a outra ação que podes fazer é construir. Para construir, podes construir em qualquer lado, desde que gastes os recursos que as cidades aceitem. Obviamente que os recursos mais caros só podem ser gastos nas cidades mais valiosas, aquelas que dão mais pontos, portanto torna-se mais difícil fazer aí qualquer coisa, enquanto que há cidades que aceitam todos os recursos e, portanto, é muito fácil construir seja o que for nessa cidade. O que tu ganhas, e ganhas muito pouco, né, nessa cidade. Portanto, é uma escolha que tu tens. E a terceira opção, e tu destas 3 só escolhes uma, portanto são turnos muito rápidos, fazes, e o adversário já está a jogar e passado alguns segundos já estás a jogar novamente, é pontuar. A terceira opção é pontuar. E o que é pontuar? Escolhes uma cidade e pontuas todos os edifícios que fizeste nessa cidade. Aqui tem o twist, cada cidade só pode ser pontuada uma vez no jogo inteiro. Portanto, há aqui um timing, uma corrida praticamente para ver quem é que fecha as cidades, que torna um jogo tenso, mas muito elegante ao mesmo tempo. Eu posso querer ganhar muitos pontos numa cidade, mas se eu vejo que alguém está a fazer o mesmo que esteja um bocadinho mais atrás e está a preparar-se para fechar a cidade e pontuá-la, se ele pontua primeiro do que eu tive aquele trabalho todo em vão e não vou ganhar pontos. Portanto, aqui acaba até por haver uma interação interessante em que nós estamos constantemente a ver o jogo uns dos outros, porque estamos sempre com medo que se fechem as cidades. Portanto, somos aqui um pouco garganeiros. Nós queremos o máximo de pontos possível, mas se alguém vai lá e fecha e ganha poucos pontos, já ganham mais do que nós. Porque nós não vamos ganhar nada com isso. E gostei muito da experiência. Joguei 3, joguei 4 e joguei 2. Não sei se está a 5, mas já joguei com 3 modalidades diferentes, com números diferentes de jogadores, e gostei muito do jogo. Não é um jogo que eu agora vá comprar a cópia física, não, mas é um jogo que eu provavelmente vou jogar bastantes vezes agora no BGA. Agora também lá está que as regras estão frescas. Mas é um jogo muito simples. Aquilo que mais me impressiona no jogo é como é que um jogo tão simples tem uma profundidade tão grande. E fiquei impressionado e sobretudo espantado porque é que eu não gostei do jogo na primeira vez que o joguei. Tem uma parte que
que eu não achei assim tão positiva, que é aquilo que eu destaco como ponto negativo neste jogo, existem certos critérios de final do jogo, que são umas cartas que são apresentadas no meio da mesa, e quando um jogador cumpre 3 dos 4 critérios que existem, o jogo acaba, não sei se acho que existe mais um turno por jogador, ou se acaba imediatamente, não tenho bem certeza, mas há um certo descontrole dos jogadores em relação a quando é que o jogo acaba. E o BGA tem uma coisa interessante que me diz o progresso, a percentagem de progresso do jogo, se está a 40%, se está a 60%, ou seja, nós achamos que quando está a 40% do jogo que ainda vai demorar algum tempo. Mas não é bem assim naquele jogo. Naquele jogo tu com uma ação, se calhar cumpres logo 2 objetivos e de 40 passa logo para 100 e acaba o jogo. Ou seja, acaba de forma muito abrupta e com uma discrepância de diferença de pontos muito grande. E senti, pelo menos em 2 dos 3 jogos que eu joguei, apesar de ter gostado muito da experiência, senti que nós não sabemos bem se os adversários estão perto de acabar o jogo. E quando acaba o jogo, queres fazer tanta coisa que não fizeste e dizes, eu podia ter feito 100 pontos, mas fiz 20. É uma diferença grande. Foi isso que eu senti neste jogo. Não sei se já jogaram este jogo. Por acaso não, e confesso-te que gosto desse tipo de mecânicas também. Eu percebo a frustração, mas gosto das mecânicas em que o fecho do jogo faz parte, é uma coisa gerida como parte da estratégia. São tipicamente jogos que me fascinam, porque criam sempre mais uma dimensão ao jogo, que não é só a estratégia durante o jogo, é a estratégia de fechos também e leitura do adversário dentro do que é possível. Por isso gosto bastante desse tipo de mecânicas. E tu, Miguel? Eu joguei uma vez, se não me engano. Sim, acho que joguei uma vez num encontro dos board gamers de Oeiras, mas já foi há... Se calhar foi comigo, não? Foi de certeza com o João Quintela Martins. Exatamente. Porque ele adora o jogo. Já não me lembro se estavas na mesa. Já não me lembro. E portanto... Lembro-me vagamente do jogo porque já lá vão alguns anos. Portanto, não sei que já o joguei, mas não me lembro de como é que... Não te marcou, pelo menos. Eu já joguei tanta coisa desde então que eu já também não... é verdade. Já não há. E tu, Miguel, qual foi então o teu segundo jogo desta pandemia? O meu segundo jogo é o terceiro jogo da trilogia de jogos do West Kingdom, que é o Viscounts of the West Kingdom. Também joguei pelo Tabletop Simulator. Então, isto é o terceiro jogo dos jogos do West Kingdom. Portanto, primeiro saiu o Architects, depois o Paladins e agora saiu ou vai sair o Viscounts. E é um jogo médio em termos de complexidade. Eu gostei bastante. Joguei a 4 também. Gostei bastante. Tem um tabuleiro central onde cada pessoa tem um cavaleiro. E esse cavaleiro vai se mover um determinado número de casas consoante as cartas que nós temos no nosso player board. No nosso player board nós podemos ter 3 cartas e esse marcador vai-se mexer tantas cartas quanto o número de casas que indica a carta mais à esquerda no nosso player board. A partir daí, onde esse cavaleiro parar, nós podemos fazer algumas ações também dependendo do sítio onde estamos. Aquilo basicamente tem 2 rondeles, portanto, tem um exterior e um interior, e nós podemos fazer algumas das ações se estivermos na parte exterior, podemos fazer outras ações se estivermos na parte interior. E as ações podem ser trocar recursos, podem ser construir edifícios, podem ser fazer livros. Há 4, 5 ações que podemos fazer, sendo que acho que são 2 que só podemos fazer se estivermos na parte de dentro e outras 2, acho que são 4,
Acho que só podemos fazer 2 se estivermos na parte de dentro e as outras 2 da parte de fora. E basicamente é isso. Temos essa sequência de ações para o que podemos fazer. E depois também há a semelhança dos outros 2 jogos do West Kingdom. O nosso player board também tem uns marcadores de corrupção e um marcador de virtude. Eu lembro-me de ter jogado o Architects e acho que eram 2 tracks separados. Sim. Corrijo-me, Bruno, se eu estiver errado. Neste caso, é um track apenas, em que tens a corrupção de um lado, a virtude do outro, e vai chegar a um ponto em que as 2 se vão encontrar. Quando se encontram, existe ali um mecanismo de resolução. Também quando 2 cavaleiros se encontram, também existe um outro mecanismo de resolução por aí fora. E também à semelhança dos outros jogos do West Kingdom, também temos cartas de dívida, cartas de deeds, portanto, coisas boas, coisas más. É um jogo muito interessante, eu gostei imenso e acho que é uma boa opção para quem já tem os outros ou para quem já conhece os outros 2, então experimentem este também. Parece-me bastante fiel, não é? Aos anteriores, com algumas mudanças, mas o pouco que vi pareceu-me bastante fiel à trilogia. Vamos, agora já é uma trilogia, não é? Sim. Então, o meu segundo jogo, muito rapidamente, eu confesso que aqui em casa também, apesar de eu se calhar sou o grande fã dos jogos mais heavy, mas pronto, uma pessoa tem que fazer compromisso, então fomos jogar um joguinho também mais leve e tivemos a experimentar o Dice Hospital. Ora, por acaso foi um dos jogos que conheci nos nossos encontros semanais do grupo da Oeiras e da DICE. Fizemos foi o Daniel, que julgo eu, já agora um abraço para o Daniel, o Daniel Alexandre, que trouxe o jogo e tivemos a jogar e depois acabei por comprar o jogo, que é o Dice Hospital. O jogo é um worker placement simples, para quem não conhece, não é um jogo nada complexo. O designer é o Stan Kordsky e o Mike Nudd. Isto é da Alley Cat Games. E por acaso eu tenho gostado bastante dos jogos da Alley Cat, tenho alguns. E é um jogo de worker placement hospitalar. Estávamos um bocado a pensar, fomos escolher um jogo temático. Mas a ideia é simples, é um jogo em que nós temos que curar pacientes que estão a entrar nos hospitais pelas urgências com diferentes tipos de condições, dependendo da cor dos dados. É muito visual, tem muitos dados. Cada paciente é um dado e depois os dados têm que ser curados, nós temos que os levar até ao seu valor máximo e não deixar que eles cheguem ao valor mínimo do dado, porque senão eles morrem. Deixar de alguém morrer. Há sempre algumas baixas, não sei se é por causa. Alguns chegam lá muito mal, não fizeram isolamento social depois deu isso. Não, mas é um jogo que tem a sua profundidade e dificuldade. Do ponto de vista de estratégia, tem alguma profundidade e deu-me bastante gozo jogar outra vez, já não jogava há algum tempo e confesso que eu tenho a versão deluxe e depois tem assim umas coisinhas giras, fica com as ambulâncias são físicas em vez de serem a cartinha, que levam um upgrade, tem uma Dice Tower também engraçada, e depois tem assim uns extrazinhos de alguns especialistas, que são pessoas que conseguem curar para certos tipos de dados em certas, vamos dizer, salas específicas, têm um bónus para curar dados vermelhos, por exemplo, na zona da cardiologia, se for um cardiologista faz mais, cura mais, no fundo. E tem ali alguns especialistas com uns bónus interessantes.
traz assim uns extras, mas não traz uma mecânica nova ao jogo, a expansão da Deluxe Edition, não traz assim uma mecânica nova, acho que só torna o jogo mais appealing do ponto de vista visual. Sei que está agora até uma expansão deste jogo no Kickstarter, teve agora há pouco tempo, por acaso foi uma das que eu só vi depois de ter fechado, mas estou sempre curioso. Mas acho que foi agora recentemente, ou então não está, e eu ainda vou a tempo, ainda tenho que validar agora que estou na dúvida. Ainda vais fazer back. Estar em casa tem esse drawback, na minha opinião, tem esse contratempo, que é a pessoa, de vez em quando tem um bocadinho mais tempo a ver algumas destas coisas e acaba por perder um bocado a cabeça. Mas sim, se calhar agora estou a falar nisto e estou na dúvida se já passou ou se era um dos que tenho na minha watchlist. Sempre tive na watchlist. Não abras o Kickstarter, não abras. Ignorance is bliss, como se costuma dizer em inglês, não é? Ignorância nestas coisas. É uma benção. É uma benção, exatamente. Vocês já experimentaram, por acaso, o Dice Hospital? Eu já o tive. E ao contrário da Gallery que vendi para fazer reciclagem e para ter espaço em casa, eu nesse jogo tive uma experiência que a mim arrumou logo com o jogo. Foi o seguinte, eu joguei 3 vezes, portanto também não dei muitas oportunidades ao jogo, mas ainda joguei 3 vezes. As primeiras 2 perdi, mas gostei imenso do jogo. Acho que é um conceito completamente diferente. Acho que, apesar de não ter tido a versão Deluxe, que realmente eu já vi e faz toda a diferença na mesa, mas é appealing, fica uma boa presença na mesa. É um jogo simples, como tu disseste, é um worker placement simples, e acho que a própria temática é muito interessante. E eu fiz uma coisa no terceiro jogo, que foi fazer uma experiência que era praticamente deixar e primeiro buscar os pacientes que demoram mais tempo a morrer, porque se me lembro eles vão baixando um PIP, um valor, e praticamente não fiz nada durante o jogo para me salvar ou para me guardar para um turno em grande, e praticamente eu estava muito atrás dos meus adversários e num turno eu passei muito à frente dos meus adversários. Eu senti que praticamente não fiz nada durante o jogo para depois, num grande turno, arrumar com o jogo. Senti que isso não deveria ser, pelo menos tematicamente não deveria fazer, não faz muito sentido. Já não me lembro se deixei alguém morrer ou não, sinceramente. Também já não me lembro se era muito penalizador ou não também. Eu sei que quantos mais pacientes tu curas num determinado turno, mais pontos ganhas. E foi nessa estratégia que eu tentei, foi essa a estratégia que eu tentei utilizar e deu frutos, mas ao mesmo tempo não me sentia realizado e senti que se eu fizesse isso todos os jogos, eu provavelmente iria ganhar ou estar perto de ganhar. E sentir que eu não estou a fazer praticamente nada, estou a aguentar-me para depois ganhar muitos pontos, não senti que fosse gratificante. E então, depois não foi mais à mesa e por não ir à mesa acabei por vender o jogo. Em teoria conseguiam-te parar de fazer isso, porque quem escolhe a ambulância, tu ao escolheres uma mais segura, em teoria depois as outras pessoas poderiam começar a impedir-te de escolher as mais baixas e ir buscar as mais... Eu acredito que sim, e sinceramente já não jogo o jogo há imensos meses para poder estar aqui a justificar mais do que o que justificar. O que senti que estive a trabalhar, não foi bem a jogar, foi a trabalhar para ganhar o jogo. E ganhei, mas não me diverti muito e acabei por não jogar mais o jogo. Essa é a minha experiência com o jogo. Miguel, comentários? Não tenho, não conheço, não me lembro de o ter visto, portanto não te consigo dar feedback sobre este. Então, mas temos que experimentar, que acho que tu até costumas gostar de worker placements, não é? Sim. Por isso, até acho que para tu temos que experimentar um dia destes. Bruno, para fechar, o teu terceiro jogo. Para fechar, acho que é um jogo que muita gente conhece, Seven Wonders, também no BGA. Talvez o pai, se não é o pai, é um familiar com bastante peso na família dos Draft Games. Um jogo já com 10 aninhos, premiado, feito por Antoine Bauza, que é
um designer também conhecido por fazer outros jogos, o Seven Wonders Duel, obviamente, o Takenoko também, entre outros jogos, estava a ver se me lembrava, o Ghost Stories, o Anabi, acho que também ganhou um prémio, portanto, ele sabe o que faz, este designer. Para quem não sabe do que é que isto se trata, é um jogo em que nós escolhemos uma civilização da antiguidade, associada a uma maravilha antiga da antiguidade, e o jogo é bastante simples. Recebemos 7 cartas, Seven Wonders, não é? O número 7 está associado, e escolhemos uma carta, as restantes para ou o adversário da esquerda ou da direita, consoante a era em que estamos. Acho que o jogo é muito elegante. Eu tenho estado a jogar bastantes vezes agora no BGA, e posso dizer que três jogos seguidos duraram 40 minutos, portanto é bastante rápido. Quando toda a gente já sabe jogar e sabe o que está a fazer, a coisa passa num instante. E qual é que é a ideia, qual é que é a premissa? Em cada era nós temos objetivos diferentes, ou pelo menos temos que ter uma estratégia diferente, que é pelo menos para que no fim nós consigamos fazer alguma coisa. Na primeira era, a ideia é nós construirmos a fundação, dotarmos a nossa civilização de recursos que nos permitam depois comprar, ou pelo menos construir as cartas que têm um custo muito mais elevado e são muito mais poderosas na segunda e na terceira era. O jogo, tematicamente, é o que é. Poderia ser isso como poderia ser outra coisa qualquer. Eu não sinto muito o tema, não sinto que estou ali a construir uma civilização, apesar de ser esse o tema do jogo, mas temos várias vertentes que estamos a trabalhar na ciência, estamos a trabalhar no aspecto militar, no aspecto cultural, e acho que também existe o aspecto comercial, que são as cartas amarelas, se não me engano. Exato. Não é? E o jogo tem uma interação, e é isso que eu realmente mais gosto no jogo, é a interação que existe entre os jogadores. Sobretudo, praticamente, é sobre o jogador da esquerda e o jogador da direita, porque praticamente eu não vou ter interferência sobre o quarto jogador, neste caso aquele que não está ao meu lado. E aquilo que eu acho que este jogo é brilhante neste sentido é que, jogando a 3 ou jogando a 7, o jogo é praticamente igual em termos de tempo. Escala muito bem. Escala muito bem. E por isso é que eu tenho estado a jogar com 3, 4 e já joguei no BGA e também no formato físico. Eu tenho o jogo, portanto, já não jogo há algum tempo no formato físico, mas já joguei a 7 e posso comprovar que isso é verdade. O jogo é muito rápido de jogar. Não é o jogo mais fácil de explicar, apesar de ser um jogo leve. Eu acho que é um jogo simples, mas não é um jogo muito fácil de explicar neste sentido de ser um jogo simples, sobretudo por causa dos ícones. As pessoas demoram, se não forem gamers, demoram algum tempo a chegar lá, mas é um jogo muito elegante. Cumpre os seus propósitos, é um jogo que tem bastante estratégia. Normalmente quem sabe jogar Seven Wonders, se não ganha, fica perto de ganhar, mas também tem ali aquele quê de sorte, sobretudo das cartas que nos calham, obviamente. O timing em que as cartas nos aparecem, se fosse há 2 turnos depois, se calhar eu já poderia ter construído a carta, agora eu não consigo. Portanto, há ali também uma parte de sorte que faz também com que muitas vezes os resultados mudem e nem sempre seja sempre o mesmo a ganhar. Eu gosto também dessa imprevisibilidade, que é para não ser também tão certo, percebermos que o melhor jogador vai ganhar sempre. Mas eu acho que é um daqueles jogos que continua a envelhecer bem, continua a ser muito jogado por aí fora, apesar do Seven Wonders Duel ter tido um sucesso enorme. Eu pessoalmente prefiro a versão original do Seven Wonders Duel, apesar de eu ver mérito no Seven Wonders Duel, que prefiro essa versão do que a versão A2 do Seven Wonders normal. Mas acho que é um jogo que está para durar. Experimentem no BGA, a implementação do jogo está perfeita, está muito boa. Se nós não soubermos bem o que é que as cartas fazem, basta ficar lá com o cursor, que o cursor depois dá-nos um detalhe do que é que a carta faz, e conseguimos reduzir um jogo de 20, 15 minutos em 7, 8, 9 minutos, quando já sabemos jogar bem. Portanto, a minha recomendação é total neste jogo. Continuo a gostar muito. Partilho. Mas eu, por acaso, também gosto da versão 2 jogadores do Duel. E confesso que acho uma adaptação incrível para 2 jogadores. Consegue ser fiel ao original e está muito bem adaptado a 2 jogadores. Acho incrível. E sou fã, sem dúvida. Tu, Miguel? Certíssimo. Eu concordo convosco.
Subscreves, sim, senhor. Sim. Número 3, então, para ti, Miguel. O terceiro jogo é uma coisa completamente diferente. Eu basicamente encontrei um link para um jogo que já é de 2003. Já é uma coisa já bastante antiga. Ainda não é adulto. Ainda não é adulto. Ainda não é adulto, mas está quase. Está quase. Que não é temático, mas seria temático caso houvesse Jogos Olímpicos este ano. Não vai haver, ficaram para o ano. Paciência. No entanto, é um jogo sobre decathlon. Chama-se Rainer Knizia Decathlon. Então, conforme o nome indica, é um jogo do designer que é o Rainer Knizia, que já fez N jogos. Mil jogos. Mil e qualquer coisa. E é basicamente um jogo que é muito simples, é muito rápido, é uma espécie de um print and play, em que só precisamos de uma folha, e 8 dados, 8 D6. Okay. E é um push your luck muito simples, muito rápido e que tem basicamente as 10 provas do decathlon, e em que cada prova do decathlon ele explica como é que nós conseguimos jogar essa prova com os dados que temos. Para vos dar um exemplo. Por exemplo, a corrida de 100 metros, vocês pegam nos 8 dados, é com 8 dados, dividem em 2 conjuntos de 4, lançam os primeiros 4 dados, até estarem satisfeitos com o resultado. Quando estiverem satisfeitos com o resultado, congelam aqueles 4 dados, fazem o mesmo para o segundo conjunto de 4 dados. No final, subtraem os dados que deram 6. Esses não contam. E esse é o vosso resultado da corrida de 100 metros. Com uma particularidade, que a questão do rolar os dados até estarem satisfeitos com o resultado tem no máximo 7 lançamentos de dados. Ok. Portanto, isto é a corrida de 100 metros. Não é particularmente o melhor exemplo, ou pode não ser o melhor exemplo, porque se calhar não é o mais temático, mas, por exemplo, tem coisas como o lançamento do disco, ou o lançamento do dardo, ou o que seja, em que, para quem possa ser mais fã de atletismo e deste tipo de provas, está um bocadinho tematicamente mais ligado à coisa, porque eu na primeira tentativa, imaginem, fiz 17, na segunda tentativa fiz 15 e na terceira tentativa falhei, porque lancei um dado que era um 1 e o 1 conta como uma tentativa falhada, por exemplo. E portanto é um jogo que eu joguei a solo. Não sei se fiz um bom resultado ou não, mas ganhaste. De qualquer forma. Também não sei se ganhei, mas nesse sentido eu lembrei-me de fazer uma coisa um bocadinho diferente, porque para este tipo de jogos, obviamente que vai funcionar bem contra outros jogadores, obviamente, com 2, 3, 4 pessoas. Este eu até diria que é daqueles jogos que podemos jogar com 10 pessoas, obviamente, sendo que toda a gente pode fazer as coisas simultaneamente, assim hajam dados. Cada jogador precisa de 8 dados, portanto, se tivermos 10 pessoas, se tivermos 80 dados, sei lá, podemos pegar nos dados do Sagrada e fazer fazer uma sessão disto, que isto dá para não sei quantos jogadores. No meu caso, jogando em modo solo, o que eu fiz, ou o que eu pensei, foi fazer isto em estilo de, ok, eu cheguei ao fim do jogo com 150 pontos no total, mas com
mas separado por prova, não é? Por cada uma das 10 provas. E uma sugestão que eu podia deixar era fazer uma espécie de, ok, então estes são os meus recordes. O meu recorde dos 100 metros são 15 pontos, por exemplo, e da próxima vez que eu jogar, eu vou jogar as 10 provas, mas vou tentar bater aqueles recordes que eu fiz. Pode ser interessante. Isto ainda está disponível no BGG? Está no BGG, sim. É procurar por Rainer Knizia Decathlon e encontram rapidamente. Nós não conseguimos pôr isto na descrição, Marco? Conseguimos, sim, partilhamos isto, é uma boa ideia. Sim. Podemos colocar links para os jogos que falámos, sim. É assim mesmo. Desculpa, só para terminar, no meu caso, eu joguei a coisa relativamente rápida e foi à volta de 25, 30 minutos. Okay. Eu tenho mixed feelings com o Sherlock. Sou um bocado viciante, fico lá naquela coisa do vício, mas depois, não sei, fico sempre com aquele nunca fico satisfeito a jogar um Sherlock. Ainda não encontrei um que me... Mas a realidade é que estou a jogar aquilo e estou muito empolgado do... Mas arriscas sempre mais do que devias, não é? Exatamente. Também sou assim. Então, para fechar, o meu terceiro jogo, por acaso, é um jogo que teve aí muito na voga, já vai na sua terceira versão, vamos dizer assim. Também já pode-se dizer que é uma trilogia, que é o Azul, mas eu estive a jogar o terceiro da trilogia, que é o Summer Pavilion. Eu sou um fã de Azul, confesso. Desde a primeira versão gostei, esta terceira acho... honestamente é o que me está a dar mais gozo de jogar. Eu também sou uma pessoa muito mais competitiva e aquele ali tem mais contacto. Para quem não conhece o Azul, aquilo é um jogo muito baseado no conceito de criação de azulejos. O primeiro jogo era exatamente com uns azulejos muito bonitos, aquilo é muito visualmente em cima da mesa, aquilo é muito bonito. São os azulejos quadrados. Este Summer Pavilion cria uma mecânica um bocadinho como uns losangos e a pessoa anda a fazer quase parecem umas rosas, umas flores destes azulejos. A mecânica base, para quem conhecia o original, Summer Pavilion é igual. Temos as fábricas, tiramos de lá das fábricas os nossos azulejos todos da mesma cor, é exatamente a mesma mecânica. Mas tem aqui umas diferenças que, pessoalmente, as que eu realço como sendo mais positivas. Há muito mais profundidade nas escolhas que nós fazemos com o preenchimento do tabuleiro do que havia no original, criando uma dinâmica de competitividade maior. Eu só acho que eu joguei isto a 2, já joguei isto a 4 também. Até foi na AugustaCon que estive a jogar o jogo a 4, e confesso que gostei muito do jogo. A 4 acho mais interessante, mas tem um problema, que é o problema que o Bruno também estava a dizer que não gostava, o Bruno, que era o AP, não é? Análisis Paralysis neste jogo, ao contrário do primeiro, em que o turno é quase simultâneo e aquilo é muito rápido. Neste aqui, como existe uma parte em que nós temos um mercado e se alguém for ao mercado, a ordem de ir ao mercado importa, então por causa disso o colocar das peças demora, que nunca mais acaba. Com 2 jogadores não se sente tanto, mas com 4 jogadores, se toda a gente for ao mercado naquele turno, aquele turno parece um jogo. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é um jogo incrível que tem este drawback para mim, que eu esqueço-me de vez em quando dele, mas quando acontece eu tipo, reis, toda a gente ao mercado neste turno. Vai demorar. E eu já vi, a malta perde a atenção até de vez em quando, porque efetivamente eu já não posso fazer nada no jogo dos outros, todo o jogo já aconteceu e neste momento só posso olhar para os outros a pensar se vão agora fechar primeiro deste lado, se vão buscar, que peça é que vão buscar, qual é... Pronto, que aquilo é tudo estratégia, né? Faz parte do jogo e é ali que se ganha pontos também, por isso faz todo sentido. Mas 4 pessoas a fazer isso demora. Por isso, pronto, é um jogo que eu não me importo nada de jogar a 2 jogadores. Também gosto muito de jogar a 4, mas não gosto muito de jogar a 4 com pessoas que não conhecem o jogo ou que têm boa Analysis Paralysis. Não sei se você qual é a vossa impressão do Azul? Se tem algum comentário? Eu tenho o Azul e gosto imenso do jogo. Não experimentei o Glasses of Sintra nem este,
por uma única razão, é que normalmente quando eu gosto do jogo base existem outras edições, não diria expansões, porque estas nem são expansões, eu tenho alguma relutância, porque tenho medo que me estrague um pouco a experiência do jogo original. É o caso do Splendor, que apesar de ser uma expansão, o Cities of Splendor, não quero experimentar, porque também já falaram mal dessa expansão. O Century também tem depois 2 modos diferentes, que é a continuação do primeiro, que eu recuso-me a experimentar porque gostei muito do primeiro, e tenho um pouco o mesmo feeling em relação ao Azul. No entanto, este era o jogo que eu estava mais inclinado para experimentar. O Daniel Alexandre já tinha levado isto para um dos eventos e visualmente o jogo, como os outros, muito apelativo e ficou ali um pouco... Está na minha wishlist. E agora que me estás a dizer que realmente tem esse problema, eu estou agora novamente dividido se devo chegar ou não, porque o jogo parece-me mais desafiante que os outros dois. Eu estava aqui a ver no BGG o nível de complexidade dos 3 jogos, apesar de ser uma diferença muito curta, este é aquele que tem um pouco mais que os outros. É verdade. É mais complexo e é mais difícil de explicar. Sente-se. É mais difícil de explicar. Explicas o Azul normal, na minha opinião, muito rápido e este aqui tem uma mecânica, pronto, também não entrando em muito detalhe, mas tem uma mecânica que tu, no outro, tu punhas as peças exatamente como elas entravam, mas aqui tu agrupas as peças. Se tiveres 5 peças, consegues pôr uma delas na posição 5, ou então podes pôr uma na posição 2, e depois gastas duas para pôr na posição 2, gastas mais uma para pôr na posição 1 e já gastaste 3 peças, e depois as outras 2 ficaste com elas para o próximo, e das 5 peças que tinhas colocaste em 2 posições 2 peças e gastaste 3. Há uma mecânica assim um bocado complexa que eu até estou com alguma dificuldade em vos explicar isto sem vos estar a mostrar no tabuleiro. Mas isso também é a parte que cria estratégia, na minha opinião, e é uma das partes que eu gosto bastante no jogo, que me cria uma profundidade no tabuleiro que não tinha no primeiro. O problema é que quando tu fechas algumas áreas vais ter que ir ao mercado comum, e como, pronto, se eu for lá primeiro vou buscar aquela peça que é única já agora, e por isso então os turnos deixam de ser simultâneos na colocação e passam a ser sequenciais se alguém quiser ir ao mercado. Certo. O jogo parece-me diferente o suficiente para experimentar. Vale a pena. Mas vai ficar no wishlist. Nós depois, eu vou pensar, se calhar se for com jogadores que eu tenho a certeza que não têm esse problema do AP, é a altura certa para arriscar e experimentar o jogo. É isso. Miguel, comentários? Eu também só joguei o primeiro Azul. Já estou um bocadinho cansado dele, porque joguei várias vezes e se calhar não com tempo de espaçamento entre os jogos suficiente para me levar a dizer agora queria jogar Azul outra vez. Se bem que da última vez que joguei o primeiro Azul, joguei com o board entre aspas do modo avançado, e aí já foi um desafio um bocadinho diferente, porque já era Azul com Sudoku. É isso que eu ia dizer, é um Sudokuzinho numa mistura. E portanto aí já me deu um bocadinho mais de luta. Ainda não experimentei os outros 2. Já vi nesse mesmo encontro dos board gamers do Era, já vi o Summer Pavilion. Também achei que era bonito, mas não cheguei ainda a experimentar. Okay. Acho que é um daqueles jogos que tem que experimentar, tem que dar mais uma hipótese à marca Azul, só para ver se realmente será para mim melhor ou pelo menos diferente do outro. Este continua a ter como tema Portugal ou não? Eu não, por acaso este aqui não sei. Se tem o pano de fundo, um era em Sintra, o outro era no Palácio de Évora, se não me engano.
não Agora sabe. que estás a falar nisso, não sei de onde é que vem este aqui, mas acredito que sim. Deve O ser. estilo gráfico está todo muito semelhante. Posso fazer essa pesquisa para um próximo. Podemos fazer essa pesquisa para um próximo episódio, sem Claro, dúvida. Então, pronto, já vamos longos. Antes de mais, quero agradecer a todos os que nos estão a ouvir este tempo todo, neste primeiro episódio. Espero que estejam a divertir-se tanto como nós nos estamos a divertir nesta conversa, pelo menos. Ou espero até que seja um bocadinho mais até. Bom, malta, é um prazer imenso estar a ter esta conversa convosco. Não sei se, Bruno, tens algum closing remark? Queres deixar alguma nota para esta malta que nos está a ouvir neste primeiro episódio? Espero que tenham gostado do conteúdo. Eu adoro falar sobre jogos de tabuleiro, sobretudo com pessoas que partilham da mesma paixão. É diferente do que estar a falar com pessoas que estão a ouvir algo que para elas não lhes diz nada, mas provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir também estarão de alguma forma ligadas ao hobby. Espero que gostem. Noutro sentido, espero que continuem a precaver-se, mantenham-se seguros, cumpram com tudo aquilo que vos é recomendado, porque acho que todos nós estamos a sentir falta do contacto com pessoas e acho que parte um pouco de nós também acelerarmos um pouco esse processo. Sei que a paciência começa a esgotar, nós queremos ir lá para fora, queremos voltar a fazer tudo aquilo que fazíamos antes, mas acho que já esteve mais longe, temos que continuar a cumprir e joguem. Eu descobri nestas 2-3 semanas que existem tantas plataformas onde nós podemos manter o hobby ativo, portanto não tenham medo, falem connosco, pelo menos comigo, proponham se quiserem jogar alguma coisa. Às vezes há pessoas que têm medo de dar o passo porque não têm com quem jogar e nós ajudamos, eu ajudo. Eu gosto de jogar seja com quem for, portanto, pessoal, vamos continuar a jogar e ir para a frente é o caminho, portanto, as coisas melhorarão. Bruno, Miguel, desculpa, closing remarks, queres deixar alguma mensagem aqui para a malta que nos está a ouvir? Eu subscrevo praticamente tudo ou tudo aquilo que o Bruno disse. Acho que é importante, especialmente para as pessoas que não têm tanta como é que eu ia te explicar? Para as pessoas que não têm tanto hábito, exato, de jogar, acho que é importante não perder o hábito. Acho que é importante as pessoas pegarem nos jogos que têm na prateleira, tirarem, experimentarem, conhecerem mais um bocadinho e experimentem jogos novos conforme o Bruno disse e conforme aquilo que temos visto. Há N plataformas de jogos online, há N jogos que podemos experimentar, jogos novos, provavelmente muitas coisas que não conhecemos, e aproveitem, já que estamos em casa e já que temos tempo, ou já que temos mais tempo, experimentem, acedam às plataformas, não tenham medo de experimentar, de aprender, de falhar também, porque não? Vejam o jogo, este parece-me giro, afinal não gostei, ok, não há problema, o próximo que eu experimentar há de ser melhor, seguramente. E de resto, claro, mantenham-se seguros e havemos seguramente de voltar aos tempos normais. Sem dúvida, subscrevo por completo. E visitem-nos depois ali em Oeiras. Exatamente. Sextas-feiras à noite. Quando voltarmos estaremos lá todos outra vez com toda a força, sem dúvida. Eu queria só agradecer-vos a ambos por este tempo, por esta conversa incrível. É um gosto enorme falar convosco sempre, em pessoa e virtualmente, e estarmos a ter esta conversa para partilhar. Acho que criamos aqui bastante valor para todos. Queria agradecer a quem nos está a ouvir, que está a apostar em nós nesta primeira tentativa. Esperamos mesmo
mesmo que tenhamos ido ao encontro das vossas expectativas. Mandem-nos um e-mail, podcast@dicecultural.org, digam-nos o que é que acharam, o que é que gostavam de ver mais, façam-nos perguntas. Nós, no próximo episódio, se tivermos perguntas, prometemos que vimos aqui lê-las e responder a tudo. Digam comentários do que vocês ouviram. Nós falamos de muita coisa, de plataformas digitais para jogar, desde Board Game Arena, Tabletopia, Tabletop Simulator, viram um bocadinho de tudo, jogos solo, jogos digitais na Switch, inteligência artificial. Foi muito completo este podcast, por isso espero que isto vos tenha posto a pensar. Se vos fez pensar, digam-nos qualquer coisa. Se gostavam de ter visto outra coisa, dê-nos inspiração, dê-nos feedback, mas acima de tudo mantenham-se seguros, ajudem-se uns aos outros. Nós estamos a fazer isto por nós e pelos outros, para conseguirmos garantir que voltamos a uma normalidade o mais cedo possível. Como disse o Bruno, mantenham seguros a vocês e às vossas famílias, continuem com saúde. Espero que tenham uma Páscoa boa, que estejam a desfrutar também do tempo que têm, e não se esqueçam, se gostaram deste podcast, subscrevam o podcast, deem-nos feedbacks, fiquem atentos para o próximo episódio, e que deixo só um especial abraço e um muito obrigado ao João Quintela Martins, que nos apoiou também neste podcast com a música que vocês ouviram na intro, e que vos deixo outra vez vocês ouvirem mais um bocado de uma música original dele, que ele nos apoiou para vocês terem este podcast aqui. João, um grande abraço para ti, muito obrigado pelo teu apoio, muito obrigado pelo vosso apoio a todos que nos estão a ouvir, e Bruno e Miguel, muito obrigado por participarem. A gente encontra-se no próximo episódio outra vez, digitalmente. Um abraço. Obrigado. Um abraço.